poder contribuir, Senhor, numa terra, como o nosso pastor disse, que é fértil. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada vida que pôde contribuir sobremaneiramente, principalmente aqueles também que não puderam, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam contribuir para que na próxima vez, Senhor, eles possam, Senhor, contribuir com alegria de coração. Senhor, e que essa obra seja próspera em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu servo também, que irá ministrar em nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, usa a vida dele, Senhor, assim como o Senhor tem feito, Senhor, para que a tua igreja seja alcançada na tua palavra. Senhor, diz a tua palavra que ela sonda aonde ninguém pode chegar. Ela vai onde ninguém chega, Jesus, lá na divisão do Espírito. Oh, aleluia, Senhor, é só a tua palavra que pode fazer isso. Então, Senhor, que ela seja revelada nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, com poder e autoridade, o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. A paz de Cristo seja com todos. Os irmãos podem se assentar. Amém. Faz algum tempo que a gente não vem a essa casa. Acredito que seja algo em torno de um ano, alguma coisa assim, um pouco mais, um pouco menos. E quando eu recebi o convite do pastor Francisco, eu fiquei bastante feliz. E a hora que eu cheguei aí, o abraço que ele me deu também foi bem acolhedor. Não somente ele, os irmãos que pertencem a essa casa, sempre nos acolheram muito bem. E esses 26 anos de história da Igreja Herdeiros do Rei, na minha vida meio que se confundem com a minha caminhada. Porque eu tenho por aí de caminhada cristã, 20 e tantos anos. E eu comecei muito cedo, né, na obra, ministério. Sempre foi muito intenso o que aconteceu. E quando a gente é um jovem aí de 14, 15 anos pregando a palavra, isso chama atenção, né, em termos de curiosidade. Então eu tive a oportunidade de ir em várias igrejas nessa época. Mas daquela época, a única igreja que continuou vez e outra, né? Sempre convidando, sempre lembrando, seja a pessoa do pastor Francisco convidando para uma festividade da igreja, seja o grupo de jovens, o grupo de irmãs, sempre foi a Herdeiros do Rei. Então eu tenho um carinho especial pela igreja. E aqui já vi irmãos passarem, irmão, igual o pastor falou no começo, né? Tem irmãos que já até foram para a glória, já estão no Senhor, e eu tive a oportunidade de conhecê-los. Então para mim é uma noite especial, tanto quanto para os irmãos, mas eu creio que para os irmãos tem um significado todo especial, principalmente os irmãos que estão aqui, todos os cultos participando, chorando juntamente com a liderança, com o pastor, sorrindo. Então, hoje é dia de se alegrar em Deus, né? Eu agradeço então o convite. Hoje não pude trazer a minha esposa. Ela está num trabalho que é de segunda a sábado. E o horário que ela ia sair não dava é o horário que eu já precisava estar aqui. Então, com dor no coração que ela não pôde vir. Quem sabe numa próxima vez. Mas eu trouxe comigo um amigo, pastor Valmir. Quis Deus nesse tempo a gente caminhar juntos. Eu estou congregando eu e mais alguns irmãos remanescentes da Nação do Calvário. O Senhor nos direcionou a fechar o ministério, né, a Nação do Calvário. Depois da pandemia, alguns foram para outros ministérios, e os que continuaram comigo, a gente foi lá para lugar de descanso e estamos lá. É uma igreja co-irmã, colaborando, cooperando com eles, né? Crescendo com graça, né? Com misericórdia de Deus. E eu quero inclusive dar uma oportunidade para ele dar um oi para vocês, amém? Mas é isso, estou muito feliz estar aqui, revendo irmãos antigos, conhecendo novos amigos, né? O pastor. Glória a Deus, família de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Irmão Fidelis, não via desde a época da Rema, não via. A irmã Sandra é uma bênção.
Que benção estar aqui com vocês. Eu me sinto de verdade em posição de me assentar e ouvir um de vocês pregar. Mas quis Deus que essa noite a gente pudesse falar a palavra. E eu quero fazer isso com bastante humildade, servindo os irmãos. Amém? Mas antes quero dar aí 5 minutos do meu tempo pro meu amigo, para vocês conhecerem ele. Amém? Pastor Francis pode chamar ele para pregar, viu? Esse menino aí é... menino, modo de dizer, é um homem, né? Mas a palavra dele é uma bênção. Glória a Deus. É só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Posso pegar esses 5 minutos e ministrar um hino? Claro. Tá, eu vou deixar porque senão eu vou acabar tomando a palavra do meu amigo aqui. Eu quero louvar um hino que eu considero como gratidão a Deus, né? Pelas nossas vidas. Hoje nós vivemos num tempo em que gratidão é algo escasso, até no meio da igreja. É tão bom quando você vê irmãos gratos, né? Irmãos gratos é algo maravilhoso. E se nós ficamos felizes com isso, eu imagino o quanto Deus fica feliz com isso. Amém? Obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Aleluia, 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 aleluia. Mas agora aprendi o grande amor viver, e hoje eu tenho paz, e hoje eu tenho paz, para tudo agradecer. Por isso eu te louvo, sem nunca me cansar. Como águia me renovo, pois mais alto eu vou voar. Aleluia, 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 aleluia. Gratidão é um aprendizado, mas agora aprendi o grande amor viver, e hoje eu tenho paz, para tudo agradecer. Por isso eu te louvo, sem nunca me cansar. Como águia me renovo, pois
mais alto eu vou voar. Você pode dizer: aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade, amém? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém. Vamos orar novamente. Senhor Jesus, eu quero concordar com a oração feita pelo meu irmão Felipe e pelos demais irmãos aqui dessa comunidade de fé. Senhor, eu quero concordar que essa palavra seja bênção para as nossas vidas. Senhor, o teu povo está aqui e precisa da tua palavra. Eles não precisam de diplomas, eles não precisam da técnica humana, eles não precisam da sabedoria ou da experiência humana, e muito embora tudo isso tenha a sua importância, mas eles precisam, eu preciso da tua unção.
A unção do teu Espírito Santo quebra, despedaça o jugo. A tua unção, ela nos ensina. O apóstolo João escreveu: vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. A unção nos ensina. Obrigado, Espírito Santo, por nos habitar e nos ajudar. Eu não me julgo capaz dessa tarefa, de pregar a tua palavra e de ensinar o teu povo. É o teu povo, são as tuas ovelhas. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, pelo teu precioso Espírito. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria de começar fazendo menção do que é o coração humano. O coração humano é algo que nos é incompreensível até para nós mesmos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e ainda questiona quem o compreenderá. É muito difícil a gente entender os caminhos, as nuances, as complexidades e as contradições do que é o coração do homem. E quando digo coração do homem, diga-se de passagem, o meu coração e o seu coração. Quando a gente fala do coração do homem, sempre nos parece que estamos pisando em areia movediça. É como se, com muito cuidado, tentássemos pisar o chão, sempre com medo de que aquela possa ser alguma dinamite, alguma mina escondida e que isso possa nos custar caro. O coração do homem é enganoso até para o próprio homem. E Deus é o único capaz de discernir o coração, de compreender. Não por menos que o salmista escreveu: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Verifica se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E outra vez ainda, quem pode compreender os próprios erros? Limpa-me tudo os que me são ocultos. O coração vira e mexe, volta e meia, nos engana com algum argumento ardiloso, cuidadoso, audacioso. O coração nos engana. E é por isso que a palavra de Deus sempre nos convida a entregar o coração a quem unicamente Ele pode doutrinar. E por que não domesticar? Porque em se tratando de coração humano, é preciso dizer que somos mesmo selvagens. Capazes das melhores e maiores coisas e das piores. E como piores coisas? O amigo pode se tornar inimigo, o santo pode se tornar impuro e vice-versa. A ampulheta pode se virar e um tempo diferente pode começar a todo e a qualquer momento, simplesmente porque o coração passa a tomar um outro rumo e uma outra decisão. Por isso que entregar o coração a Deus é uma decisão muito sábia, muito inteligente. E pouco inteligente, em contrapartida, é confiar plenamente no coração. É por isso que o livro da sabedoria, o livro de Provérbios, a todo momento tem um mote: filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que lá na Epístola aos Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte: que existe uma espada, que é a palavra de Deus, aguda,
de dois gumes e que ela sim tem uma capacidade de penetrar a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, na particularidade, na intimidade, no mais íntimo do ser. E ela é apta para discernir, algumas traduções dizem, os pensamentos do coração. Outras traduções dizem, os pensamentos do homem. Só a palavra de Deus consegue penetrar no mais íntimo do nosso ser e nos discernir tal como nem nós nos discernimos, nem nós nos compreendemos, mas a palavra de Deus nos desnuda, nos confronta, nos coloca em xeque. E por que eu estou falando tudo isso? Por ocasião desse texto, deste versículo, deste tema. Porque esse tema, e sobre a igreja de Efésios, há uma evocação aqui sobre as riquezas espirituais da igreja. Sobre a igreja de Cristo, como ela, uma vez posicionada em Cristo, uma vez firmada em Cristo, ela é riquíssima. Não é assim que lemos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte, com toda a maneira, com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Esse versículo ele é matador. No bom sentido. Esse versículo, ele, de uma vez só, ele posiciona a igreja, a coloca como assentada em Cristo, e ela está nos lugares, ou nas regiões celestiais, e ela tem tudo aquilo que Cristo, em seu sacrifício, aqui comigo, em sua cruz, em seu sangue, nos conferiu. Aquele, conforme está escrito, segundo aos Coríntios 8, que sendo riquíssimo, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. E como não dizer que seria muito possível que nessa noite, daqui por diante, eu pregasse algo que viesse de encontro ao seu coração. Porque é muito possível que nessa noite de festividade, dos 26 anos da igreja Herdeiros do Rei, é muito possível que o meu e o seu enganoso coração esteja de alguma maneira desalinhado com o propósito. E às vezes com muito boas intenções, por que não? Afinal de contas, quem não quer um lugar ao sol, ou quem sabe uma sombra debaixo do sol? Quem não quer uma bênção? Já não dizia a música, né? Vem dar a minha bênção para depois subir. Eu não te largo enquanto não me abençoar. Todos queremos ser abençoados. Todos queremos algo que nos enriqueça. Um melhor salário, um novo emprego, um outro emprego, um casamento, filhos, um carro para deixar de andar a pé, ou de ônibus, ou de bicicleta. Viajar por este mundo, conhecer novos lugares, novas coisas, novas culturas. Há tanto dentro de mim e de você, e tanta coisa que esse coração, o batente do peito, o incansável não sonha. Mas nem tudo que o meu e o seu coração sonha, nem toda a riqueza que ele almeja,
é o que Deus sonha, ou o que Deus chama de riqueza. E é possível dizer que a igreja evangélica, e eu vou falar de Brasil, que é onde eu conheço minimamente, não tive oportunidade de conhecer as igrejas de fora, talvez eu deveria falar da igreja de São Paulo. A igreja que eu tenho visto por aí, me parece muito rica em diversos aspectos. Em estrutura, em técnica, em coisas, em comunicação, em tecnologia, e é tanto, mas tão pobre naquilo que Deus chama de riqueza. E aí eu quero colocar tudo num balaio só, se você me permite, e se você não se ofende, porque eu não estou falando aqui da Igreja Herdeiros do Rei, nem tampouco da família de Jesus, nem tampouco da Lugar de Descanso, eu estou falando de igrejas, de denominações. Às vezes, a coisa ela toma um rumo, e as preocupações elas tomam um rumo, e quando a gente se vê, a gente está caminhando firme e forte, valentemente, mas para o lugar errado. E a gente está chamando de santo o que Deus não chama de santo. E a gente está valorizando o que Deus não valoriza. E quando isso aconteceu com Pedro, Deus lhe deu um puxão de orelha naquele terraço. 3 homens o aguardavam na porta da casa. E Deus falando com ele, lhe dando uma visão. Animais que a lei chamava de impuros. E Deus dizendo, come Pedro, mata e come. E ele dizendo, mas não posso. A lei não me permite, eu tenho zelado por isso há tanto tempo, eu não posso. E o próprio Deus falando com ele pelo Espírito Santo, vai Pedro, mata e come. Ele não, o Pedro é o mistério das 3 vezes, né? Tem que falar mais de uma vez. E quando Deus fala mais de uma vez com você, não ache que por isso você é um privilegiado, ungido, a ungida do Senhor. Olha como Deus é bom, olha como Deus me ama. Ele fala comigo 3 vezes. É porque você não entendeu. E aí ele precisa outra vez dizer. E aí de maneira contundente. Pedro, come! Não chame de ordinário, não chame de trivial, aquilo que eu deposito valor, aquilo que eu chamo de santo, de especial, de peculiar. No decorrer de 26 anos de história, imagino eu, e volto a dizer, não estou falando da Herdeiros do Rei, não se ofenda, pastor Francisco, eu te amo tanto. Eu estou falando de corações humanos, enganosos como tais. Nessa caminhada, nessa correria, a gente se pega valorizando tanta coisa que Deus nem valoriza. E a gente acha que é tão importante assim. Né? Porque é tão importante a cor da cortina, é tão importante a cor da cadeira, é tão importante se ir no A, B ou C, e é tão importante a coreografia da dança, e é tão importante. Eu estou falando de liturgia para só ficar nisso. E Deus continua dizendo que isso é importante para a gente, para Ele o que importa é o que vai no coração. Para Ele é o que importa, o que vai no coração. Porque Caim levou para Deus uma oferta tão bonita quanto a de Abel. Tão especial quanto a de Abel. E talvez até mais, arrisco dizer. E por que, pastor Fernando, se arrisca dizer? Porque Caim tinha a intenção de ser melhor do que Abel. Caim era competitivo. Caim estava em competição. Isso era o culto de Caim, ser melhor do que o irmão. Já o culto de Abel não, o culto de Abel era dar o seu melhor a Deus.
Então, quando Deus olha o coração de um e olha o coração de outro, Deus reprova não a oferta, o ofertante. É por isso que a oferta de muitos é aprovável diante dos homens. Muitos. E que podemos dizer, não só a oferta dízimo, oferta dinheiro, mas em linhas gerais, muita coisa que se oferece a Deus. Mas a hora que Deus olha para o coração, é mal cheiroso, é fétido. E Deus reprova aquilo. Em contrapartida a outros que nem parece ser muita coisa, como aquela viúva. E aquela oferta, aquele entregar a Deus, sobe com um cheiro suave, agradável. Deus vê corações. Isso não mudou. O profeta velho entrou na casa, experiente com a voz. A voz de Deus tantas e tantas vezes lhe disse isto e aquilo. Ele compreendeu, discernir, era o profeta da nação. E Deus lhe disse: vai, eu rejeitei Saul e me provi de um outro rei conforme o meu coração. Quando ele entrou na casa e viu os filhos daquele homem, ele disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ele olhou a aparência, ele olhou a estatura, ele olhou a corpulência, a força, o perfil de um rei, ele buscou. Mas Deus disse: não, Samuel, você é homem, e homem analisa, pondera o exterior, o estereótipo. Eu, Senhor, vejo o coração. É por isso que é muito provável que boa parte das igrejas sejam mais pobres do que ricas. Rica mesmo é a igreja de Cristo. E essa é difícil, é impossível dizer quem é. O joio cresce com trigo. Nascido de Deus é todo aquele que é nascido pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito. Esse é nascido de Deus, e é esse quem vê o reino, é quem entra o reino. Você pode ser como Nicodemos, tão sábio quanto. Você pode ser tão honrado quanto. E o máximo que ele vai olhar para mim e para você diante disso é dizer: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, não é que eu não quero, você não tem condição de entrar no reino, nem mesmo de ver o reino. É impossível nessa noite em que vocês escolheram, pastor e igreja, um tema desses, não evocar outra coisa. Se realmente nós desejamos as riquezas espirituais, o nosso coração precisa estar nelas. Porque onde estiver o vosso coração, aí também estará o nosso tesouro, onde tem estado. Porque confiar no coração do homem é ardiloso como uma terra, uma areia movediça. E a gente vai se afundando no confiar nas nossas possibilidades, nas nossas potencialidades, no confiar na nossa compreensão das coisas, no confiar nos nossos títulos, no confiar na nossa experiência, no confiar na conta bancária, no confiar na família vultosa, no confiar na nossa habilidade. Quando de repente nós ouvimos alguém batendo a porta, e esse alguém está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. Mas não é para o que não conhece, não é na porta do que não conhece que ele está batendo, é na porta de Laodiceia, sétima das igrejas das cartas de Apocalipse, que tipifica a igreja dos últimos tempos, a igreja que tem olhos, mas não vê, que está vestida, mas é nua, que se acha rica, mas é pobre. O que são riquezas espirituais?
Mas é difícil falar de riquezas espirituais quando você espera que o pregador fale da porta da bênção, da chave da vitória. Quando você espera que o pregador desça e imponha a mão na tua cabeça e fale a tua vida inteira, porque você viveu e vive de profecia, não vive da palavra. É difícil. Que evangelho você quer? Que tipo de evangelho você espera? Efésios capítulo 4. Versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, tem traduções que dizem, ele mesmo deu, é dom, é dádiva. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não um, mas todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Outras traduções dizem a estatura do varão perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para outro, como que levados em redor pelo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estamos ou não falando de riquezas espirituais? Sabe, é comum nós vermos hoje campanhas, círculos de orações e pessoas subindo monte para ter um mundo. Jesus, quando subiu um monte, Jesus, quando estava no deserto, o diabo lhe propôs que subisse um monte e olhasse lá todas as riquezas da terra. E ele disse: olha, se você me adorar, eu vou te dar toda essa riqueza e a glória deste mundo, porque a mim me foi dado. E Jesus, diante daquilo, ele disse: não. Está escrito que somente ao Senhor Deus adorará, e só a Ele servirá. Em alguma medida, em maior ou em menor medida, nós também somos tentados em tudo aquilo que Cristo foi tentado, a transformar pedra em pão, porque a nossa barriga ronca, é difícil coadunar os pensamentos, as ideias, com fome e ainda com um discurso que nos assola constantemente: se tu és o Filho de Deus. Isso não é uma novidade de agora, isso é coisa já antiga. Jesus teve que ouvir isso até na cruz: se tu és o Filho de Deus. E hoje em dia é assim, não é? Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pão, é isso mesmo. Sou filho do rei, sou filha do rei, a menina dos olhos do Senhor, pedra se transforma em pão. E aí que dirá a tentação de se jogar de um alto edifício? E o diabo é ardiloso, ele coloca no pináculo do templo, e ele usa o Salmo 91,
o salmo que todo mundo gosta de usar para fechar o corpo, né? Como amuleto. E aí ele falou: se joga, está escrito que dará ordem aos seus anjos. E quem também não quer segurança, não é verdade? Afinal de contas, a gente vive um contexto do Evangelho onde você não pode ficar doente, onde você não pode ficar desempregado, onde você não pode, por quê? Porque você é o abençoado do Senhor, você é dizimista, você é obreiro, você é ofertante, você é levita, você é um monte de coisas que te blindam, e você é filho. E que dirá da última tentação, das riquezas de todo mundo, de tudo aquilo que o homem valoriza e chama de ouro, e chama de prata, e chama de importante. O povo saiu do Egito e levou o Egito com ele. O Egito precisa e deve morrer no deserto. Porque mesmo em provações, e mesmo que os pés já não estejam lá, o coração vai evocar tudo aquilo que ficou para trás. O coração evoca, o coração é enganoso. E enquanto eu estou falando aqui, é possível que o coração esteja enganando. E esteja preocupado com as contas por pagar, com as coisas da família, com os sonhos. A mulher que quer ser mãe, o homem que quer ser pai, o solteiro que quer casar-se, o idoso que quer saúde ou um pouco mais de tempo. E quem quer o que Deus quer? E quem sonha o que Deus sonha? Há uma voz que ecoa por todo o salão. Enquanto a fumaça enche o templo e os anjos cantam uns para os outros, ecoando a santidade, santo, santo, santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória. E Deus, diante daquilo, fala aos seus: quem há de ir por nós? E a quem enviaremos? Já parou para pensar que a voz não foi dirigida a Isaías? Ele estava ali, ele ouviu, ele percebeu, ele sentiu, o coração dele se rendeu. E mesmo que ele era um homem impuro, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele disse: eu vou. Eu estou falando de riquezas espirituais, estou falando do coração do homem, e estou falando de quantos há e quantas há que ainda dizem: eu vou. Porque me parece cada vez mais comum ver os homens falando das coisas dos homens e vivendo os dilemas dos homens. São poucos. Enquanto isso, a obra missionária continua clamando, gritando: quem há de ir por nós? Quantos jovens, quantos moços e moças, quantos homens e mulheres capazes de renunciar a si próprio e os seus sonhos, capazes de dizer: Deus, para enriquecer a tua igreja e o corpo de Cristo, eu empobreço de mim. Envia-me a mim. Eu vou fazer missão. Eu vou para outras nações. Eu vou fazer missões transculturais. Vou fazer missões urbanas. Eu vou até um mendigo. Eu vou até um morador de rua. Eu vou até o asilo, até o orfanato. Eu vou. Enquanto alguém dentro das igrejas fazendo campanha, subindo um monte, fazendo voto, fazendo jejum, clama por novo emprego, clama por nova casa, a obra profética clama: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Onde estão os profetas? Aqueles que com dedos em riste
dizem ao povo: assim diz o Senhor. Aqueles que confrontam o pecado, aqueles que olham para o pecado e dizem: eu te odeio, você não faz parte da igreja, saia. Onde estão os profetas, não entregadores de profecia, não entregadores de recado, homens que vêm e que vão, profetas que se levantam no meio do vale e dizem: ossos secos, ganhem vida. E não vão embora, mas ficam para ver o mover e o acontecer. Enquanto nas nossas igrejas há sonhos de ir e vir, a obra evangelística clama: quem há de ir por nós e a quem enviaremos? Porque cada vez menos há amor por almas perdidas, cada vez menos se fala de salvação, cada vez menos se fala que o perdido, se agora partir, está. Cada vez menos se fala do inferno e dos horrores, dessa perdição. Quem tem o filho tem a vida eterna, quem não tem o filho já está condenado. A obra evangelística clama pedindo homens e mulheres que abram a boca. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem tua boca e eu a encherei. São parentes, são familiares, são colegas de trabalho, colegas de faculdade, são rios, mundos de gente que, se Cristo agora voltar, ou se de alguma maneira elas partirem, elas não irão de encontro ao Salvador, porque quem sabe eu ou você nos calamos enquanto sonhamos com os nossos corações incendiados por uma viagem, uma bênção, algo parecido assim. A obra mestral clama dizendo: quem há de ir por nós e a quem enviaremos? Quantos se voltam atrás? E a obra mestral clamando por ensinadores de justiça, homens e mulheres que se levantem no meio do povo e ensinem a lei. Enquanto Esdras se levantou e abriu a lei e começou a falar, ensinadores no meio do povo iam replicando. E diz a palavra do Senhor que houve um tão grande mover naquele momento, naquele dia, e tanto choro, tanta compulsão, tanto contritamento ante a palavra, a lei lida, que o Esdras e os líderes precisaram dizer: olha, parem de chorar, hoje é um dia de alegria. Ensinadores de justiça, professores de escola dominical, homens e mulheres que ensinem a sã doutrina. Sabe por quê? Porque as igrejas estão cheias de heresias, cheios de ensinamentos de homens, e que agrada ao ventre dos homens. E sabe qual é o problema da heresia? Porque tem gente que não vê problema nenhum. Não tem problema, está ensinando, não tem problema, não está fazendo mal a ninguém, está fazendo o pior dos maus. A heresia leva ao inferno. A obra pastoral clama. Enquanto nós sonhamos os nossos sonhos, a obra pastoral clama dizendo: quem há de ir por nós e a quem enviaremos? Quantas ovelhas sem pastor, quantas vidas precisando ser cuidadas, apacentadas, guiadas. Jesus, quando foi, não pediu que a gente abrisse igrejas e templos grandiosos. Ele pediu que nós fizéssemos discípulos. E muitas vezes nós temos nos resumido a aquilo e não isto. Onde estão os valentes? 32 mil. E Deus está dizendo: é muita gente. Manda os covardes ir embora. Covardia é um fator que faz muita gente ir embora.
Foram 10 mil, ficaram ainda 22, se eu não me engano. Ainda é muita gente, manda beber água. E aqueles que beberam de uma certa forma, 300 foram separados. A forma como se bebe água, a forma como se relaciona com o Evangelho, com o Espírito Santo, na igreja, te separa de uns e de outros. É verdade, pastores e irmãos, essa palavra hoje é para alguns, não é para todos. Quem há de ir por nós e a quem enviaremos? Quem há que queira ser pobre para enriquecer a obra de Cristo? Quem há que renuncie a si mesmo em favor de outros? Feche teus olhos. A uns deu Deus missionários, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem ainda sonha em ser um instrumento de Cristo? Quem ainda sonha em compartilhar as riquezas do Evangelho? Quem ainda sonha em pregar essa palavra, em ensinar essa palavra? Quem ainda sonha em alcançar o perdido, em confrontar o pecado? Quem ainda sonha em fazer a vontade de Deus, simplesmente pelo fato de que agradar a Deus é o seu maior prazer? Aqueles que acharam que cultos de celebração agradavam a Deus, ouviram o seguinte: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas sobre aquele que creu, sobre aquele que disse: eis-me aqui, a voz diz: eu estou contigo, eu te ajudarei. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando pelos rios, as águas não te submergirão. E ouvirá a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, anda nele. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Será mesmo que Deus é um Deus de acepção? Ou será que nós é que dizemos sim ou não ao chamado? Porque estreito é o caminho que leva à vida e largo o caminho que leva à perdição. Quantos estão dispostos a viver isso? A viver isso? Ah, pastor, mas eu estou tão confortável aqui no Egito. Aqui eu sou príncipe. Já pensou se Moisés pensasse assim? O povo ficaria lá no Egito como escravo. Mas diz a palavra lá em Hebreus, no capítulo 11, que Moisés não amou as riquezas do Egito. Antes preferiu os vitupérios de Cristo e permaneceu firme como vendo o invisível. Quem há que ainda sonhe com os sonhos de Deus? Quem há que ainda queira as coisas que Deus quer? Quem há que venha se contritar? Oh, terei calasuida, mas sei. Quem há que ouça esta noite e sinta o seu coração arder? Quem há entre nós que o coração arde ante estas palavras? Quem há entre nós que ouve e sente o coração arder? Amém. Eu espero que essa
palavra continue nos ferindo. Eu espero que essa palavra seja daquelas que você não saia do culto dizendo: olha, foi uma bênção, você viu que palavra? Porque essas são esquecíveis. Geralmente a palavra que a gente nunca mais esquece é aquela que nos confronta, que nos fere, que nos vira do avesso e que nos muda. Que nos muda. Amém? Eu quero te pedir um favor. Você que eu conheço de longa data, ou ainda você que tem a oportunidade de conhecer hoje, caso você lembre de mim por esses dias aí, ore pela minha vida, pelo meu ministério. A gente não tem oportunidade de estar junto sempre. Se você se lembrar, certamente que é o Espírito Santo te convidando a orar pela nossa vida. Amém? Te agradeço por emprestar os seus ouvidos a essa palavra. Que Deus continue te abençoando. Amém? Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Palavra boa para trazer preocupação. Não é? Glória a Deus por isso, né? Isso é o amor de Deus para conosco, né? Revelando a vontade dele na minha e na sua vida. É só a gente pôr em prática agora e nós vamos agradecer pelo resultado. Amém? Muito obrigado, Pastor Fernando. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, seu trabalho. E querendo Deus, em breve você estará aqui conosco, estaremos todos juntos lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer também ao pastor Valdo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. E Deus abençoe a todos vocês que aqui estão nesta noite, né, que vieram a